aí galera, beleza? Tudo bem com todos? Tô aqui para postar um vídeo, né? Que a batata vai assar, aquele vídeo polêmico, né? Que todo mundo gosta de brigar, todo mundo gosta de quebrar o pau. E o nosso vídeo é em relação às profissões: engenheiro, arquiteto, designer de interiores, né? Então a gente vê no mercado aí o pau comendo, né? Um quer roubar a fatia do outro, né? Então a gente observa esse cenário aí e é engraçado, entendeu? Primeiro que todo mundo é diplomata, né? Todo mundo é assim, aquela postura acadêmica, formal, né? O que eu quero fazer esse vídeo com uma linguagem bem simples e com uma mensagem bem simples, né? Cada macaco no seu galho, ok? Então quero falar um pouquinho dessa rixa aí de arquiteto, designer de interiores, né? Os problemas que cada grupo enfrentou dentro da sua época e por que está acontecendo isso, por que acontece isso no mercado de arquitetura, designer de interiores, né? Então, pessoal, vamos começar lá atrás, né? Vamos pegar e voltar uns 40, 50 anos atrás. Engenharia e arquitetura. Os engenheiros caíam de pau em cima dos arquitetos porque os arquitetos estavam roubando um espaço pertencente aos engenheiros. Eu fiz faculdade de arquitetura, não terminei arquitetura, me formei, eu sou formado em design de interiores. Mas quando eu fazia faculdade na década de 80 de arquitetura na UNG em Guarulhos, então nós tínhamos um selinho que ficava, a gente punha no carro. A arquitetura é uma atribuição de arquiteto e punha no carro. Ah, os engenheiros quando liam, eu estava na fila da balsa uma vez para um engenheiro do meu lado e falou: "Ah, legal você, né? Você está estudando para ser desenhista de engenheiro, é legal". Então sempre aquela rixa, sempre aquela confusão, né? Então isso na década de 60, 70 e 80 era esse pau comendo solto entre engenheiro e arquiteto, ok? Hoje exatamente a mesma coisa em relação ao arquiteto e designer de interiores. Entendeu? Não muda, o cenário é o mesmo. Tudo que eles sofreram lá atrás, o design vai sofrer hoje. Isso aí vai durar 5 anos. Depois de cada um no seu, cada macaco no seu galho e cada um vai exercer sua profissão. Mas infelizmente o Cal, né, brigando para não reconhecer a profissão do design, que é pertencente ao arquiteto, né? Então o Cal lá ficou, quebrou o pau, entrou com recurso, mas foi aprovado sim, né, a profissão do designer de interiores. E meio a briga e confusão, a ABD brigando, que é a associação, né? Então pra gente, esse vídeo eu não tenho muito medo de falar o que eu penso, né? Mas eu acho que a gente tem que ser aberto, transparente, entendeu? Então, primeiro que eu acho uma palhaçada tudo isso aí, né? E dentro das universidades, na vida acadêmica, continua a palhaçada, entendeu? Curso de designer de interior superior, quase o corpo docente vai ter só arquiteto, né? Precisa ver se o cara é arquiteto de ofício, que é design de interiores, ou se é arquiteto de construção de viaduto. Aí a casa cai, entendeu? Então, o primeiro problema é a formação. Hoje o designer de interiores faz um curso tecnólogo, quem que vai dar aula para ele? Ok? Então, quem que a faculdade, a universidade vai pôr para dar aula para um design de interiores? Vai ter que pegar no corpo docente, né, professores, para preencher uma grade curricular. O MEC determina lá as matérias que tem que ser dada para o curso ser reconhecido, e a universidade quer vender o curso, ela está preocupada com a grana, né? Então ela vai escalar um professor ali para dar matéria tal. E se precisar, o cara vai ler um PowerPoint e dá aula dele, e você tira a sua nota e você vira um designer de interiores, ok? A dica que eu deixo:
Sofri muito, eu fiz faculdade de designer, é um absurdo. Eu tive aula com advogado, eu tive aula com administrador de empresa. Imagina esses caras nunca decoraram uma casa dando uma matéria que está no corpo lá, fotografia, né? Você imagina você ter aula de fotografia com um designer de interiores fotógrafo, que fotografa casas e apartamentos de alto padrão. Você tem aula com esse cara. Que tipo de aula que você tem? Imagina você ter aula com advogado, né? Que está cumprindo a grade lá e dando aula de fotografia, porque ele fez um cursinho de fotografia, mas ele é advogado e está te dando essa aula. Tem mestrado em direito, cumpre todos os requisitos para dar aula, mas não é designer. Eu tive aula com advogado, né? Então você imagina a diferença da formação para quem tem aula com designer e para quem tem aula com administrador de empresa, com artista plástico, pessoas que nunca decoraram uma casa estão dando aula nas universidades. Então nós temos um problema aí de corpo docente, tá? Então começa aí o problema de formar um designer de interiores hoje. Então, minha recomendação, vê a grade da universidade, cursos que foquem mais aquilo que você gosta, né? Então eu estou fazendo pós-graduação, eu vou lá, peguei uma pós em designer de interiores, peguei uma grade de uma universidade, sai fora, tudo matéria teórica, dado por administrador de empresa, sustentabilidade, toda a parte teórica de leis, que o design de interiores nem pode fazer um projeto de sustentabilidade, né? De uma empresa. Quem faz isso é engenheiro ambiental, mas tá lá na grade para dar. Então tem esse pós teórico e tem o pós legal, designer de imóveis, detalhamento. Eu estou fazendo um curso agora de designer de arte, parte de designer de interiores. Esse curso estou me preparando para lançar esse curso de designer de interiores de artes, que é bem legal. Depois eu vou fazer também de avião, né? Então é a parte de quem gosta de design de interiores. Então procure grades, né, que tem esses conteúdos, que é bem legal. Agora quem gosta de teoria vai lá, história da arte, e essa eu chamo de encher linguiça dos cursos, né? Um monte de curso teórico que o design acaba não usando, ok? Então pessoal, primeiro a gente entende a formação, ok? Minha sugestão, faz um curso de designer, se gradua, ok? E sai por aí fazendo um monte de cursos livres. Paisagismo, designer A, designer B, iluminação. Eu fiz isso, eu devo ter uns 10 cursos aí livres de Feng Shui. Eu fiz Feng Shui, design de iluminação, design para paisagismo, eu fiz paisagismo. Detalhamento de imóveis, fiz tudo curso separado. Então eu acho legal para quem curte design de interiores fazer isso, tá? Então esse primeiro grupo aqui que eu estou narrando no vídeo é em relação à formação design de interiores. Formação de arquiteto é na faculdade de arquitetura e todos os professores são arquitetos, ponto final, simples assim. Faculdade de engenharia, você faz a faculdade e você tem aula só com engenheiro. Arquitetura, você tem aula com arquiteto. Design de interiores, você tem aula com design de interiores? Não. Você tem aula com tudo menos com design de interiores. Esse é o buraco na profissão. Porque você não tem quem tem mestrado em design de interiores. E você é obrigado a aprender designer com quem não é designer. E arquiteto não é designer de interiores, ele é arquiteto. E aí o pau come, porque é um monte de arquiteto que tá vendo, né? Meu genro é arquiteto, tenho parente arquiteto, então é aquela briga, né? Então, pessoal, a vida acadêmica é isso aí, tá? Então o grande problema é esse, tá? É quando você faz uma faculdade de designer de interiores, quem vai te dar aula é um arquiteto. Então matéria designer de imóveis, por exemplo. Então eu fiz, aí eles colocam lá móveis desenhados por arquitetos. Lina Bombardi fez o Sesc, fez uma sumidade indiscutível
quem é a arquiteta Lina Bombardi, discutível. Só que ela fez 3 cadeirinhas meia boca, 3 cadeirinhas meia boca, que é matéria de aula de design de interiores dado por arquiteto, e os caras, que coisa linda a cadeira da Lina Bombardi, porque é da Lina Bombardi, e é uma coisa mais horrível que tem, uma porcaria, mas é uma arquiteta famosa, então a vida acadêmica gira em torno do nome, entendeu? Umas cadeiras horrorosas feitas por arquitetos famosos, só que faz parte da cultura acadêmica da aula disso. Então você vê aquelas cadeirinhas ridículas e você tem aula disso. Agora, pergunto eu para você, um dos maiores designers de interiores, de mobiliário do Brasil, Jader Almeida, ninguém conhece. Não tem aula de Jader Almeida. Ninguém conhece o mobiliário maravilhoso de Jader Almeida. Entra na internet, põe Jader Almeida, vê as cadeiras do cara, vê as mesas do cara. O professor arquiteto que dá aula nem sabe que ele existe. Entendeu, galera? Então, eu tô dando uma pincelada na formação acadêmica do designer e do arquiteto para você ver a diferença. Você tá tendo aula com arquiteto que acha bonito Irmãos Campana, cadeirinha. Não, aí é professor de artes plásticas, né? Da aula do Irmãos Campana, designer de interiores, tal, faz cadeirinha de urso de pelúcia, faz cadeirinha de boneca Barbie, cama de retalho de madeira, cobra 40 mil. E todo mundo fala, que lindo, né? Isso que tem na aula da Faculdade de Design de Interiores. Vai botar uma cadeira de ursinho de pelúcia na casa, na cobertura de um empresário que comprou uma cobertura de 20 milhões de reais, vai botar na entrada social dele uma cadeira dos Irmãos Campana de Barbie, de ursinho de pelúcia, para você ver o que acontece com a sua vida, né? Mas a vida acadêmica acha isso lindo, maravilhoso. Isso é faculdade de design de interiores hoje, tá? Então a gente precisa ver quem que está te dando aula e o que estão te ensinando. Se é arquiteto, ele vai te ensinar arquitetura e vai te dar aula do mobiliário desenhado por arquitetos, que é meia dúzia aí, umas cadeirinhas muito feias. Não consegui ver um design do arquiteto com uma cadeira legal. Agora é cheia de nome. A cadeira do cidadão é cheia de pompa, custa uma fortuna, tá? Então, pessoal, design de interiores para quem gosta, estuda Jader Almeida. Vai lá dar uma olhada que os arquitetos que estão dando aula nem sabem que ele existe. Então nós estamos com esse problema da formação do designer, tá? Aí nós temos problemas do conselho, o CREA, dos engenheiros, brigou, que era engenheiro e arquiteto. Separou é CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo para Arquiteto, e o CREA, que representa os engenheiros e várias classes aí, tecnólogos e tudo mais. Nós não temos agora o design de interiores, não é um conselho de classe, mas sim a Associação Brasileira do Designer, que é a ABD, que defende os designers de interiores, e a ABD racha o pau com o CAU, né? Porque a ABD quer regularizar a profissão, o CAU não quer porque é deles. Então fica aquela rixa, designer para um lado, arquiteto para outro. Então nos conselhos aí, mesma coisa, né? Agora estão negociando se quem faz tecnólogo em design vai tirar CREA, que é um conselho. Título não forma o cidadão. O que forma o cidadão é capacidade. O que forma o cidadão é seu trabalho. O que vai te formar é o seu portfólio. O que vai te formar é as obras que você fez e a quantidade de conhecimento que você tem em determinada área, tá? Então você tem que ser bom nisso. Título, infelizmente, a gente é refém do sistema, tá legal? Então, pessoal, demos uma pincelada aí nos conselhos e na vida acadêmica do designer de interiores, ok? Então tá, profissão, engenharia, arquiteto, designer de interiores e artistas plásticos, tá? 25% do universo de construção para cada um. O engenheiro ele tem a sua
parcela dentro de uma construção, seja dentro do empreendimento, seja dentro de uma empresa, seja dentro de um complexo que envolva as etapas de construção, arquitetura e decoração de interiores. 25% corresponde aos engenheiros, calculistas e matemáticos. 25% representa os arquitetos que trabalham com a construção, o design, né? Que trabalha com a conceitualização do empreendimento ou do prédio, né? Mais voltada para a parte de construção, ok? 25% da parte do arquiteto. Designer de interiores, da porta para dentro, detalhamento de revestimento, detalhamento de mobiliário, detalhamento, iluminação, designer de interiores, os outros 25%, ok? E artista plástico, todo mundo que trabalha com a parte artística, outros 25%, que aí vai entrar adorno, quadro, escultura, uma série de elementos que compõem o cenário. Então isso é muito claro, só que o arquiteto ele não quer que o designer, segundo eles, o nicho é deles, né? Então eles querem fazer os dois. Um engenheiro quer desenhar, né, a construção, não quer que o arquiteto faça. Isso hoje já passou, porque são conceitos que caem. De arquiteto para designer vai cair também, tá? Que o design de interiores, ele é mais detalhe. Ele pode desenhar, o arquiteto desenha o prédio, a concepção, né, parte de circulação, tudo isso. O designer, ele pode desenhar janela personalizada, ele pode desenhar porta personalizada, ele pode trabalhar com iluminação, revestimento. O paisagismo vai da formação específica, que pode ser do arquiteto e pode ser do designer. O arquiteto especializado em paisagismo vai fazer paisagismo. O designer de interiores especializado em paisagismo, que é meu caso, eu vou fazer o paisagismo. Dá para dividir sem ninguém brigar com ninguém, entendeu? Então, cada um tem o seu nicho de mercado, né? Então hoje a gente vê aí o pau comendo, né, a briga. O problema é que na universidade e na faculdade que dá designer de interiores, professor arquiteto, tá? E o pau come lá, né? Porque que acontece? O arquiteto, quando ele é coordenador de um curso de designer de interiores, ou quando ele é professor do curso de design de interiores, depende da formação e da cabeça do cidadão, muitos que eu deparei, ele vai para a universidade como vocês são um braço da arquitetura, vocês são um pedacinho da nossa arquitetura, vocês são um nicho da nossa arquitetura. Então se põe no pedestal de ser o arquiteto, né, diretor, e você o designer de interior, o submisso, né? Eu coordenei, eu sou designer de interiores, fazia loja de shopping, eu coordenei, comandava a equipe de arquitetos. Eles faziam aquilo que eu mandava fazer, né? Então eu fiz isso, eu decorei, fiz lojas de shopping e eu coordenava uma rede grande de loja, eu coordenava os arquitetos, estavam submissos a mim, eu sou designer. Eu não tenho cal, eles têm, né? Vai falar isso para o arquiteto, vai falar isso para ele, entendeu? A casa cai, né? Porque sempre o designer é submisso a ele, o nicho é dele, ele que cuida da humanização. Então, quando um professor na universidade chega com esse perfil, filhão, pau come, né? Então, eles aprendem que nós não estamos interessados no que ele acha, a gente quer fazer design interiores, tá? E se ele quiser lá com o mestrado dele ensinar lá determinada matéria, é bem-vindo, tá? Mas sem esse papo de submissão, ok? Então, a questão aí da profissão do designer de interiores, a gente precisa entender essa realidade. Nós não temos mestres hoje com design interior, vai ter, eu estou fazendo, né? Eu quero ser um mestre na área de design, e para ser um professor que dê design de interiores com conhecimento,
especificação em designer de interiores, coisa que as universidades não têm hoje, né? Salvo algumas que foram no mercado buscar arquitetos especialistas em decorar casas, fazer lojas, trabalhar com interiores. Ter aula com um cara desse é show de bola. Só que se você rodar no corpo docente das universidades, das 10 matérias, se tiver um desse, é muito. É muito. Você vai ter, que nem eu tive aula com um arquiteto que desconhecia porcelanato, desconhecia castelato, desconhecia papel de parede, porque é aquele arquiteto que trabalha em obra quer comprar porcelanato de R$26,90, que é o que é legal. Fiz um trabalho e botei castelato de 500 para o metro, quase que eu tomo um zero, que ele acha um absurdo você gastar R$500 no revestimento de parede. Essa é a visão do arquiteto de obra. O designer de interiores, ele vai na contramão disso. Ele quer produto que, independente do valor, traga um cenário único para o cliente dele, tá? E não, aí você pega aquele arquiteto de prédio BNH, ele quer botar porcelanato de R$20, entendeu? Outro problema da parte financeira, o pessoal morre de medo de falar, né? Designer de interiores é profissão para atender um mercado de alto padrão financeiro. Você não vai fazer designer de interiores para apresentar um projeto para pessoal de baixa renda. E quando eu falo isso, é preconceito, é não sei o que, né? Então você vai fazer faculdade de design de interiores para fazer sofá de garrafa PET, é isso? Né? Aí o pau cai em cima da minha cabeça por causa disso, né? Você vai fazer um curso de designer de arte e quando você se formar, você vai ter que ter um projeto para atender os menos favorecidos financeiramente. Você vai fazer design de joias e quando você estiver trabalhando, você vai ter que bolar alguma coisa para atender as classes menos favorecidas. Isso é preconceito. Nicho do mercado de design de interiores é para quem tem alto padrão, só que tem um poder aquisitivo alto, sabe? Isso não é discriminar ninguém, isso não é excluir ninguém, faz parte do mercado, né? Como tem empresas que os seus produtos eles são extremamente populares e elas desenvolvem lojas de imóveis que só trabalham com linha popular para pessoa de baixa renda, entendeu? Mas isso não é design interior, isso é mobiliário, é outra coisa. Então, pessoal, queria deixar esse vídeo, sabe? Para acabar com essa palhaçada de arquiteto e designer, tá? Para isso voltar ao normal, você precisa ter faculdade de design com todos os professores designer, que tem faculdade de arquitetura, todos os professores são arquiteto. E não vem o arquiteto querer dar aula em design e falar, ó, não queremos, é a sua opinião, dê a sua matéria e ensine design de interiores, né? Que nem a coordenadora da faculdade que eu fiz. Vocês precisam entender que vocês são um braço da arquitetura. Que braço nada, eu sou o corpo inteiro do designer. Não quero ser braço nenhum de arquitetura, né? E aí aquela rixa, o pau come. Mas isso aí acho que 5 anos some, que nem aconteceu com o engenheiro e com o arquiteto. Acho que isso aí daqui uns anos acaba, porque o nicho de mercado é muito grande, tá? Minha dica, designer, se especializa. Curso de iluminação, curso de paisagismo, curso de mobiliário. Pega um arquiteto que dá aula, pergunta para ele a diferença de aparador e de um console. Acho que se você também não sabe, o designer sabe, o arquiteto não sabe. Qual que é a diferença de um console e de um aparador? Deixo no ar aí para você descobrir. Qual a diferença de um papel melamínico de parede, de um papel normal? O arquiteto sabe? Não, não sabe. Quem sabe isso? Quem estuda isso. Não é isso que você vai usar na casa do seu cliente? Qual que é o melhor produto? Essa é a atribuição do design interiores, né? Então, cada macaco no seu galho, né? Eu acho que da mesma forma que os engenheiros não sustentaram a sua monarquia, né? Os reis
na década de 60 em relação ao arquiteto, vai acontecer a mesma coisa de arquiteto com relação a design. Vai ter que respeitar igual. Tem que respeitar, tá? Tá saindo fumacinha da cabeça dos arquitetos, eu sei. Migão, isso aí tá com os dias contados. Não precisamos de vocês, ok? A gente precisa de designer de interiores com experiência para dar aula. Sejam bem-vindos, se o teu nicho é esse, e tamo junto, tá? Tamo junto. Da mesma forma que o arquiteto precisa de um engenheiro para fazer um cálculo estrutural de uma edificação complexa. Hoje o arquiteto respeita o engenheiro e o engenheiro respeita o arquiteto, tá? Isso vai acontecer com o arquiteto em relação ao designer e o designer em relação ao arquiteto. Eu acho que o vídeo é justamente para a gente entender que a gente tem que viver isso, para todo mundo viver em paz, tá? Vida acadêmica, pessoal, um tiro no pé. Vai ter que esperar formar designer para dar aula. Universidade que é só grana, que é só dinheiro, ela vai botar tudo que é profissional para ler PowerPoint e te dá aula lá e cumpriu a grade do MEC, você pega o diploma e você está formado. Agora você pode escolher as universidades que têm mais professores com formações melhores, né? Então essa é a dica que eu deixo, pessoal, e vamos ver o que vai acontecer, né? Designer de interiores, arquitetos, vamos ver o que vai rolar. Um grande abraço, até o próximo vídeo aí, pessoal.